os demais irmãos. Então, meus queridos, nós vamos recitar o nosso tema do mês de março. O nosso tema do mês de março, nós vamos recitar, e hoje à noite nós vamos fazer uma recapitulação. Vamos ler o tema, vamos recitar o tema anual, o tema de janeiro, o tema de fevereiro e o tema também do mês de março. O tema do mês de março. Então, o tema do mês de março é esse. Como todos não estão com boletim, eu vou estar falando e você repetindo. Sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo, e vivendo a verdadeira alegria. De novo, sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo, vivendo a verdadeira alegria. Só esse lado da minha direita aqui, vamos lá? Sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo, e vivendo a verdadeira alegria. Do lado esquerdo aqui, bem forte, sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo, e vivendo a verdadeira alegria. Juntos, bem forte, sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo, e vivendo a verdadeira alegria. Nossa divisa está em Filipenses 4:4, um versículo com certeza bem conhecido da maioria da igreja. Filipenses 4:4. Vamos então recitar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Vamos nos colocar em pé, então, estaremos orando nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te rendemos graças, porque nós temos à nossa disposição o Teu Santo Espírito habitando em nós, para nos conduzir, ó Deus, em triunfo, para nos conduzir no caminho em que o Senhor tem traçado para as nossas vidas. Ele, conhecedor pleno da Tua vontade, nos capacita a trilharmos o caminho da Tua vontade. E assim seremos felizes, vencedores, e viveremos uma alegria verdadeira, real, uma alegria eterna. Nós choramos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Abre então a tua Bíblia para Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Como nós temos ainda uma outra programação nesta manhã, antes das 11 horas, nós vamos... Baixa um pouquinho esse aqui, Paulo. Nós vamos então refletir um pouquinho em Filipenses capítulo 4, verso 4, o versículo então que dá apoio ao nosso tema do mês de fevereiro. Filipenses 4:4, mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos estar então conversando um pouco, meditando um pouco em Filipenses capítulo 4 e versículo de número 4. É a base do nosso tema do mês de março, sob o comando do Espírito, vencendo a ilusão do mundo e vivendo a verdadeira alegria. Primeiro, o que queremos dizer quando nós falamos sobre o comando do Espírito? Estamos então afirmando que existe à nossa disposição um comandante, um diretor para as nossas vidas. E o diretor, o comandante das nossas vidas,
durante o nosso tempo terreno, que Deus deixou, foi o seu Santo Espírito. Foi o seu Santo Espírito. O Espírito Santo, então, é o leme que Deus colocou em nós para dirigir a nossa vida. Como se a nossa vida fosse um barco na imensidão do mar do mundo que nós vivemos, que precisa ser dirigido. Então, quem é o leme e quem rege esse próprio leme é exatamente o Espírito Santo de Deus. Ele foi colocado em nós para nos conduzir a toda a verdade. Abre a tua Bíblia em João, capítulo 14, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, Evangelho de João, no capítulo de número 14, nós encontramos Cristo Jesus nos trazendo as instruções de que Ele enviaria o Espírito Santo para então estar comandando as nossas vidas. E no capítulo de número 14, a partir do versículo 15, então o Senhor Jesus anuncia que Ele enviaria o Espírito Santo. E Ele chama no versículo de número 16 que o Espírito Santo de o Consolador. O Consolador, aquele que substituiria Cristo Jesus na vida dos que acreditavam em Cristo naquela época e dos que haveriam de acreditar em Jesus. Então os seus seguidores não ficariam órfãos, mas o Espírito Santo, a partir desse momento, então, ele iria comandar o direcionamento espiritual da vida dos que haveriam de crer. A palavra Consolador pode ser traduzido também como ajudador e encorajador. Esse verbo da língua grega tem o sentido não só de consolar, mas de ajudar, de encorajar e de direcionar. Por isso que no versículo de número 17, ele chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. De o Espírito da Verdade. Espírito esse que o mundo, disse ele, não pode receber. Quando ele está se referindo ao mundo aqui, ele está se referindo ao povo, às criaturas humanas que ainda não têm vida espiritual, que ainda não nasceu de Deus, que ainda não nasceu em Cristo Jesus, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. E ele diz que esse Espírito, o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. Ou seja, nele não há mentira. Se nele não há mentira, nele não existe engano. É diferente do Espírito do mundo, que engana os seres humanos com falsas promessas de alegria e de felicidade e que traz frustração às vidas. Por isso que no nosso tema está embutida a palavra ilusão. Ilusão significa o quê? Algo que parece que é, mas na verdade não é. O mundo promove alegria com coisas que geram frustração depois, que geram tristeza, que geram infelicidade. E ele diz que o Espírito Santo, que substituiu a Cristo Jesus no comando da nossa vida aqui na terra, que esse veio para consolar, para ajudar, para direcionar, para encorajar as nossas vidas. E que esse encorajador, esse diretor das nossas vidas espirituais agora, ele é o Espírito da Verdade. Espírito esse que eu não poderia receber
quando eu não acreditava em Cristo, quando eu era a essência do mundo, que você não podia receber antes de aceitar a Cristo, e ninguém pode receber antes de aceitar a Jesus. Ele é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, não o vê, não o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Veja, algo muito interessante para lembrarmos no final deste versículo. Cristo disse aos discípulos: ele está convosco e habitará em vós. Eis a nossa grande vantagem hoje. Existem muitos hinos exaltando a vida dos discípulos na presença de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, né? É como se fosse o maior de todos os privilégios. Mas sabe de uma coisa? Eu e você hoje, nós temos um privilégio muito maior do que tinham os discípulos. Primeiro, que nós acreditamos no Cristo que já veio, que já pagou o preço dos nossos pecados e que nós já vivemos o resultado do sacrifício de Cristo em nossas vidas. É bem certo que o resultado pleno viveremos quando partirmos dessa vida, mas nós já vivemos hoje o resultado que os discípulos não viviam naquele momento. Ele disse: o Espírito está convosco. Ele não disse que os discípulos estavam, que o Espírito estava nos discípulos. Ele disse: o Espírito está convosco. O Espírito estava agindo em missões sob o comando de Cristo Jesus. A promessa aqui é que os discípulos estariam ou melhor, que o Espírito estaria nos discípulos. Ele estará em vós. Hoje ele está convosco, disse Jesus. Mais tarde ele estará em vós. E quando que os discípulos passaram a experimentar o Espírito neles? No dia do Pentecostes. Foi o dia da posse, na verdade, do Espírito Santo, como diretor da vida dos que acreditariam em Cristo. A missão espiritual, a missão de Deus aqui na terra, sairia agora do comando de Cristo. Cristo cumpriu tudo aquilo, todo o propósito que Deus predeterminou para ele cumprir na terra. Agora ele volta aos céus, ele envia o Espírito Santo para substituí-lo, e agora no período do Pentecoste até o arrebatamento, o representante de Deus na terra é o Espírito Santo, habitando naquele que crê em Cristo e fazendo daquele que crê em Cristo uma representação humana, viva, dos céus aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, ele diz que nós somos o quê? Embaixadores por Cristo aqui, representante de Cristo diante dos homens. Porque o Espírito está habitando em nós, capaz de levá-los a fazer o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Então, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo tomava então posse, o Espírito Santo assumia o seu trabalho aqui na terra, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de habitar na vida daquele que viesse a crer, de capacitar o que crê a viver para Cristo aqui na terra. Por isso que os discípulos tinham o Espírito com eles, mas não tinham o Espírito neles.
naquele momento. E passaram a ter o Espírito habitando neles. Então, quando Jesus voltou aos céus, o Espírito foi enviado. Naquele dia, o Espírito Santo passou a habitar os que acreditavam em Cristo. E então passou a habitar imediatamente em todo aquele que vinha confessar a Cristo como Salvador. Infelizmente, muitos ainda não entendem isso e acham que é preciso uma longa busca para que o Espírito habite em nossas vidas. Não, a habitação do Espírito hoje é imediata quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Ele já está em nós. E se você ainda não tem Jesus, no momento em que você o aceitar, Ele também estará em você. Ele é o Espírito da verdade, o ajudador. Ele é o Consolador. E por Ele ser o Espírito da verdade, é que Ele nos levará a vivermos uma alegria verdadeira, uma alegria completa, como nos diz Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele nos exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. É como se ele dissesse: toma atitude, filho de Deus, toma atitude, filha de Deus. Você tem a razão de viver alegre. A razão de você viver alegre existe e está plantado em você. É o Espírito lhe dirigindo a apropriação da paz, do contentamento, do equilíbrio, da sabedoria que a presença do Espírito traz em sua vida. É o Espírito Santo lhe querendo produzir em você o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E esse fator está em você. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz: alegrai-vos na alegria do Senhor, naquilo que existe de herança para você em Deus, naquilo que Deus, pela presença do Espírito, capacita você a se alegrar. Alegrai-vos nas coisas de Deus, naquilo que Deus já fez, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que você acredita que Ele ainda vai fazer. Ele diz: outra vez vos digo, ou seja, eu repito, eu exorto, alegrai-vos no Senhor. Não busque, em outras palavras, a alegria do mundo, porque ela é passageira, ela é ilusão. E aquilo que é irreal, a ela acompanha frustração para as nossas vidas. A verdadeira alegria está no que vem de Deus e não no que vem do mundo. Porque o que vem do mundo vem do espírito do mundo. O que vem de Deus vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é a verdade. É o que é real. É o que é absoluto. É o que é concreto. É o que trará o suprimento das nossas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas sentimentais. Por isso, esse mês, nós vamos trabalhar vencendo a ilusão do mundo e vivendo a verdadeira alegria. Sob o comando do Espírito, nós então poderemos realmente vivermos contentes e alegres, não com contentamento ou alegria de fachada, de aparência, mas vindo de dentro do nosso interior, porque é produzido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, responde para você mesmo. Qual tem sido a tua maior fonte de contentamento? Onde
Aonde você tem buscado mais alegria? No que vem de Deus ou no que vem do mundo? No que vem do mundo, se você meditar, lá no fundo te assusta e você tem dúvidas. Mas o que vem de Deus te dá segurança, você não tem dúvida, e ao invés de te assustar, te encoraja e te dá paz real, e te dá paz concreta. Pai Celestial, que a Tua Santa Palavra ache lugar em nossos corações, em nossas mentes. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de vencermos as ilusões do mundo e vivermos a alegria do Senhor e no Senhor. Porque a Tua Palavra está diante de nós. Porque o Senhor nos alcançou em Cristo. E o Senhor plantou em nós o Teu Santo Espírito para nos dar compreensão do que é verdadeiro, do que é real, do que é de valor, do que é eterno. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã. Que todos nós possamos viver um dia alegre na presença do Senhor. E uma alegria que vai causar no amanhã uma lembrança preciosa, uma lembrança graciosa, uma lembrança que gera mais alegria ainda em nossas vidas. Nós choramos, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra agora